Então, dentro da odontologia, dentro do nosso consultório odontológico, acaba que muitas coisas ocorrem. E, dito isso, a gente fez um curso online aí, gravado, inédito, voltado à prática e voltado a protocolos aplicáveis dentro do nosso consultório, junto com casos clínicos, com artigos e com um pouco da minha experiência. Eu sou cirurgião dentista e sou médico também, eu tenho experiência em ambos, 7 a 8 anos em cada área. Trabalho como plantonista em unidade de pronto atendimento, trabalho em sala vermelha com pacientes graves, trabalho em hospitais, consultório particular e tenho uma vivência importante dentro desse quadro. O que eu trouxe para vocês é uma junção da odontologia e da medicina e de casos que podem ocorrer dentro do nosso consultório e podem nos fazer passar algum aperto, né? Porque esses casos existem. Acaba que casos mais graves são raros, mas sempre aparece aí um caso ou outro de uma urgência médica em consultório odontológico. E com esse curso eu tenho certeza que estudando o curso, estudando os protocolos, lendo os e-books que estão dentro do curso, tá? São 4 e-books dentro do curso, vocês vão ter um conhecimento aí enraizado para poder tratar e atender qualquer tipo de paciente mais grave e saber conduzir, tá bom? A função do odontólogo, do cirurgião dentista é identificar casos graves e saber conduzir esse paciente. E isso nós vamos aprender, nós vamos escutar isso sempre, em todas as aulas. Vocês vão cansar de ficar me escutando sobre todos esses protocolos aí, e isso vai ficar enraizado na gente. Então, pessoal, nós vamos acabar com esses piores dias de consultório odontológico, sabendo tratar qualquer tipo de reação sistêmica que o nosso paciente tiver aí dentro do nosso consultório odontológico e tiver isso na nossa frente. Nós vamos saber conduzir qualquer tipo de comorbidade, seja ela um infarto, um AVC, uma convulsão, uma hipoglicemia, uma hipertensão, seja ela o que for, tá? Nós vamos discutindo aqui dentro do nosso curso, vamos ter várias aulas, vários temas e com certeza vai agregar para vocês dentro do consultório. Então vamos lá. Então nossa paciente. Então, a princípio, o que eu quero que vocês organizem na mente de vocês é ter um mapa, tá? Esse mapa nós vamos separar algumas. Nesse mapa, nós vamos separar o paciente que tem comprometimento de via aérea, seja ele por um corpo estranho, seja ele por um DPOC, seja ele por uma asma, seja ele por uma insuficiência respiratória. Nós vamos separar isso dentro do curso. Vamos separar os pacientes que têm inconsciência, ou seja, eles não respondem para a gente, né? São pacientes irresponsivos. Você pergunta, ele não responde, e às vezes ele está até em estado extremamente grave. E nós vamos separar os pacientes com doença cardiovascular, com um quadro cardiovascular, que seria um infarto, um AVC, ou até uma parada cardiorrespiratória, tá? E deixei aí até de verde, que é onde a gente, é a nossa área, onde a gente sabe mexer, não precisa nem tocar, que são pacientes de mapa odontológico, ou seja, uma hemorragia, uma alveolite, uma avulsão dentária, uma laceração, porque o paciente agitou ali, teve uma laceração de língua, bochecha, enfim, isso aí a gente sabe de cor e salteado como conduzir. O que a gente precisa apenas dar uma pincelada e deixar medular na gente são as outras áreas, a inconsciência, via aérea e cardiovascular. Então nós vamos conversar sobre um casinho. Nosso caso aí é o nome Roberta Campolina, uma paciente do sexo feminino, de 21 anos e que pesa 60 quilos. Justo o que está traduzido na imagem, né? Claro que aí essa imagem me jogou no buraco, mas enfim. Vamos ficar aí com o nome Roberta Campolina mesmo, tá? Paciente feminina, 21 anos, 60 quilos, não tem comorbidade prévia nenhuma e não tem alergia, tá bom? Então ela chegou pra gente para remover os sisos. O que aconteceu? Eu vou me colocar como médico, o cirurgião dentista atendente. O que eu queria fazer na Roberta? Paciente jovem, 21 anos, veio para tirar o siso, às vezes a raiz nem está formada direito. O que eu vou fazer? Vou tirar os 4 sisos, vou cobrar aí 400, 500 reais por siso, vou fazer 2.000 aí em 1h30, às vezes até 1 hora se eu for bom, se eu der sorte também. Não é legal, né, pessoal? Mas vamos lá.
Eu fiz anestesiei a Roberta, já queria fazer tudo, a gente fez todas as anestesias para ela ficar tranquila, anestesiei a boca inteira dela, a gente gastou 13 tubetes com lidocaína 2%, com adrenalina, 1 para 100 mil. Então foram 13 tubetes para uma paciente de 60 quilos. Eu tirei os elementos 1,8 e 4,8, fechei e fui para o elemento 3,8. Fiz a incisão, o retalho, e na hora que eu fui abordar o elemento 3,8, a Roberta começou a sentir um piripaque. Na verdade, ela começou a sentir um mal-estar súbito. E o que ela me queixou? Tá aqui, ó. Me queixou, falou, Fred, tô passando mal, tô sentindo um gosto metálico na boca, começou a ficar muito agitada, falou que estava um pouco tonta durante o procedimento, e não tinha sangrado tanto assim, foi tranquilo, a primeira parte, né, o primeiro tempo da cirurgia, mas ela estava muito agitada na cadeira odontológica, começou a sentir uns tremores periféricos, em membros superiores, em membros inferiores, falou que não estava enxergando direito, que a vista estava turva e estava com sudorese. E aí, pessoal, dentro de tudo que a gente falou, paciente jovem, sem comorbidade nenhuma, fizemos anestesia para remover os sisos, alguma hipótese diagnóstica sobre o que ela está sentindo? Alguém arrisca aí alguma coisa? Bom, então, visto o que a gente falou, ela cai na hipótese de intoxicação por anestésico local. Por quê? Uma dose muito grande de anestésico, eu fiz o anestésico tudo de uma vez, e pesei a mão um pouquinho, acabei extrapolando a dose máxima para o quilo dela, e ela começou a ter principalmente esse quadro aí, de um gosto metálico na boca, uma tontura súbita e agitação, tá? Isso aí, pessoal, a gente consegue diagnosticar isso aí, mas com história prévia. Se um paciente chega para mim, no meu consultório médico, ou na minha cadeira odontológica, e fala assim, Fred, vamos falar no consultório médico, que a coisa é um pouco mais ampla. Fred, eu tô com gosto metálico na boca, eu tô sentindo tontura e tô agitado. Pode ser qualquer coisa. Isso é difícil, só com um relato assim, eu não consigo dar um diagnóstico para o paciente. Gosto metálico na boca ocorre com paciente que usa lítio, paciente que está fazendo reposição de sulfato ferroso, que tem anemia, tontura, paciente que tem anemia justifica, um paciente desnutrido justifica, vertigem justifica, AVC justifica, pós-AVC justifica, paciente hipotenso. Então, assim, a gente abre um leque gigante. No curso, a gente frisa muito anamnese, um exame físico e depois o exame direcionado de odontologia. Nesse caso aí, a gente não tem parâmetros dessa paciente anterior, né? Não tem pressão, não tem a frequência cardíaca, respiratória, não tem saturímetro, não sabe quanto estava a glicose dela antes. Isso tudo é importante, porque na hora da complicação, isso deixa a gente de olhos abertos, tá? A gente não quer trabalhar vendado, porque na hora que complica, tudo bem. Fred, eu atendo o paciente, tem 30 anos e nunca deu nada. Beleza, você está com sorte, mas na hora que der, você vai ter problema. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá, pessoal? Então, com uma história prévia contada, a gente sabe que é uma intoxicação por anestésico local, tá bom? A gente tem no curso uma aula direcionada para as dosagens de anestésico, e isso muda de lidocaína para mepivacaína, para bupivacaína. Então, na lidocaína, 2% com vaso, nossa dose máxima é essa aqui, ó. É de 7 miligramas por quilo para o paciente, sendo que a dose total máxima de miligrama para um paciente acima de 80 quilos é 500 miligramas. Não posso passar disso. 500 miligramas vai dar uns 13 a 14 tubetes aí. Dose máxima para qualquer adulto, tá? Não pode passar disso. Como a Roberta ela tinha 60 quilos, a gente calcula que a miligrama total dela é essa aqui, ó, 420, tá? Regrinha de 3. No curso a gente ensina direitinho, tá? E o número de tubetes aqui dela é de 11 tubetes no máximo. Então a gente deu 13, extrapolou a dose. Fred, grande maioria das vezes, eu dou 13 e não dá nada. Beleza. Sorte. A hora que der, dá algum problema, né? Mas assim, a gente não tem necessidade de gastar os 13, né? Dava para anestesiar com menos e tentar fazer uma anestesia melhor, uma anestesia com mais calma, mas a gente erra. E essa aqui são as quantidades de um tubete, tá? Deixei em verde aqui. Um tubete ele tem 36 miligramas de lidocaína e normalmente padronizado aqui no Brasil a gente tem 1,8 ml de anestésico por tubete. Então a dose máxima dela foi extrapolada e a gente extrapolou um pouquinho, foi pouco, mas aconteceu. Podia ter acontecido com 10, com 8 a intoxicação? Podia.
Pode acontecer com 2 ou 3 tubetes? Sim, às vezes eu erro a minha técnica anestésica ali, infundo rapidamente o anestésico dentro de um vaso sanguíneo, dentro de uma artéria alveolar, e ele cai diretamente na corrente sanguínea, e essa dose plasmática ela eleva de uma forma muito grande em pouco tempo. E isso caracteriza como uma superdosagem em pouco tempo e pode desencadear esses sintomas também. Só que aí, pessoal, ela começou a sentir esses sintomas de intoxicação. Vocês lembram que o nosso primeiro slides era o pior dia de consultório? Pois é. E ela piorou ainda mais. Depois disso, de 2 minutos de ter relatado que estava com tontura, gosto metálico, estava agitada, ela começou a ter rigidez muscular. Estava esticando os braços e as pernas. E depois dessa rigidez muscular, começou a se debater, ter movimentos involuntários, que são os abalos generalizados pelo corpo. E ficou inconsciente. Poxa, que ótimo, né? Como que comecei o dia? Então, essa paciente ficou inconsciente. Alguém arrisca aí o que ela teve? Ela iniciou aí com essa intoxicação por anestésico local, teve rigidez muscular, movimentos involuntários e inconsciência. Isso lembra pra gente uma convulsão, né, pessoal? Teve uma convulsão tônico-clônica, que são disparos, inúmeros disparos cerebrais que causam essas contrações, esses abaulamentos sistêmicos e até a inconsciência. Então pronto, começou com uma intoxicação, agora nós vamos ter que tratar uma crise convulsiva dentro do consultório. O que acontece? Como ela não é uma paciente epiléptica, então ela não tem essas crises convulsivas recorrentes, esse é o primeiro episódio dela, e ela não usava nenhuma medicação antiepiléptica. Normalmente as crises convulsivas elas são autolimitadas, elas duram em torno de 3 a 5 minutos e depois o paciente retorna ao estado basal. Acaba que ele retorna aos poucos. Normalmente o paciente tem uma crise convulsiva e depois da crise convulsiva, como isso é um acontecimento grave, né, sistêmico, ele tem o que chama de estado pós-ictal. Ele fica mais letárgico, menos irresponsivo, mas as descargas neuronais começam a cessar. Então ele para de se debater, às vezes ele consegue responder, mas lentamente, tá? Você pede para apertar a mão, ele aperta, ele responde alguns comandos. Então essas crises elas são autolimitadas. Aqui embaixo eu deixei algumas causas de crises convulsivas, tá? Um quadro de hipoglicemia, uso de drogas, né? Na verdade, um abuso de drogas aí, principalmente cocaína, quadro febril, febre alta e febre baixa, tá, pessoal? Quem tem susceptibilidade a ter quadros convulsivos, principalmente crianças, não precisa ser febre de 40 graus, não. Já vi criança convulsionando com febre de 38 graus. Então, essa febre alta aí é mito. Se tiver que convulsionar febril, vai convulsionar. Infecções, né? Aí a gente já pensa em infecções do sistema nervoso central, como meningite, uma meningoencefalite, quadro de desidratação grave pode levar a um quadro convulsivo, AVC, tumores cerebrais expansivos podem levar a crises convulsivas, o TCE, que é o traumatismo craniano, né, uma pancada muito forte na cabeça, um acidente de carro, de moto, um quadro agressivo, né, onde uma pessoa agride outra com algum objeto, pode levar a uma crise convulsiva, as neuroinfecções e quadros já crônicos, que são os quadros, são os pacientes epilépticos. E aí, para a gente deixar anotado, o que a gente faz na anamnese? Para a gente deixar anotado esse tipo de medicação. Ó. Se o paciente chega no consultório e fala que está usando, ou você pega a receita dele, que é bem melhor, normalmente peça a receita, porque o paciente esquece de falar as medicações, tá? Se você vê na receita ali que ele usa ácido valproico, que é o Depaquene, carbamazepina, fenitoína, pode ter certeza que é um paciente epilético, que ele ainda convulsiona às vezes. Então, você vai ficar atento no consultório para qualquer sintoma de epilepsia, tá bom? Bom, então tá. Roberta está convulsionando na nossa frente, descarga neuronal excessiva, está tendo sintomas tônico-clônicos e está irresponsiva. O que fazer com ela? Primeiramente, pessoal, nós vamos ter que tirar essa paciente da cadeira. Como que a gente tira? Do jeito mais fácil. Você pega a cabeça, você que é o responsável pela paciente, não é? Legalmente, quando você atende um paciente dentro do seu consultório, o dentista se torna responsável por ele.
Você vai pegar o ombro, segurar a cabeça, sua ajudante vai pegar as pernas e vocês vão colocar a paciente no chão. Colocando a paciente no chão. Então a gente colocou a paciente no chão, a gente vai afastar qualquer tipo de objeto que possa ferir a paciente ou possa nos ferir, né? Cadeira, que tiver caído ali perto da paciente. Vamos tirar qualquer coisa da boca da paciente. Ali você estava fazendo a cirurgia, você tira gás, tira tudo, tá? Porque senão ela aspira. Nós vamos proteger a paciente desses movimentos involuntários. Então, a sua ajudante, ela vai segurar a perna e você vai segurar o braço e a cabeça. Nós vamos proteger a cabeça, pode proteger com qualquer coisa, com um coxinho ali, pode ser uma blusa, o seu jaleco, só que você estabilizar. E nós vamos fazer o quê? Lateralizar a paciente, tá? Vamos passar o slide aqui. Então é aqui, ó. A gente põe ela no chão, pôs o paciente no chão, você estende esse braço aqui do paciente, puxa essa perna do paciente para poder mover ele como a gente chama, movê-lo em bloco. E aí é só você puxar a perna e segurar essa mão que você consegue lateralizar o paciente de uma forma fácil, tá? Até pacientes pesados, tá bom, pessoal? Pacientes pesados a gente consegue lateralizar dessa forma aqui, extremamente fácil, uma pessoa consegue. O difícil vai ser tirar ele da cadeira, se o paciente for muito pesado, mas aí a gente arruma força de qualquer lugar, né? Deixa ele lateralizado, protege a cabeça aqui com coxinha, a gente nem tem coxinha aqui, mas tem que proteger. Deixa ele lateralizado, porque qual que é o problema do paciente que convulsiona? Secreção. Então, às vezes ele convulsiona, sai muita secreção via oral, ele acaba aspirando e sufocando. Então isso é um problema assim, gravíssimo no paciente que convulsiona. Por isso a gente põe nessa posição, tá? Por isso a gente não deixa ele sentado e nem deitado de cabeça para cima. Vou voltar aqui e apagar isso aqui. Compreendido? Então vamos só voltar aqui. Aqui a gente vai deixar para comentar na aulinha do curso, tá? Porque senão fica muito extenso o vídeo. As medicações que a gente usa. A gente tem medicações que abortam crises convulsivas, que são diazepam e midazolam. Não dá para dar oral, né? O paciente está convulsionando ali, está irresponsivo, ele não tem reflexo de deglutição. Então a gente vai precisar fazer intramuscular, porque você também não vai conseguir pegar um acesso desse paciente rapidamente, principalmente ele no momento aí, na vigência de uma convulsão tônico-clônica. E acaba que também a gente não tem expertise nisso, né? No consultório a gente não pega acesso. O dentista pode pegar um acesso sim, dentro de uma cena grave, ele está habilitado a pegar um acesso venoso. Recomendo que peguem em punho, é mais fácil, tá? Às vezes perde, mas é o acesso mais fácil que a gente vai conseguir pegar, porque você enxerga. É mais frágil, mas a nossa tentativa, pelo menos minha opinião pessoal, abrindo o quadro aqui que a gente tem no curso, La Garantia Soy Yo, pegue o acesso dorsal de mão, que geralmente você consegue. Se não conseguir um acesso endovenoso, a gente tem o diazepam e o midazolam. Prefere-se o midazolam via intramuscular, porque o diazepam ele tem absorção errática, ou seja, se infunde ele no músculo. Às vezes ele é absorvido muito lentamente, ou seja, o paciente está convulsionando, não está recebendo a medicação, não vai adiantar de nada, e às vezes ele é absorvido muito rapidamente, isso que significa errática. E se ele é absorvido muito rapidamente, às vezes a gente pode ter um pico de medicação plasmático e deprimir o sistema nervoso central e o sistema respiratório a partir do uso de um benzodiazepínico. Aí você vai ter um outro problema. Você tem um paciente que começou com uma intoxicação de anestésico local, evoluiu para uma crise convulsiva e fez uma parada respiratória por conta de um pico de benzodiazepínico plasmático. É por isso que a gente precisa estudar bastante, né, pessoal? Para não ter esses piores dias. Mas vamos lá, isso aí é assunto para o curso, tá? Então a gente tirou ele da cadeira, colocou ele deitado, colocou ele na posição de recuperação, tá bom? Lembrando que essa posição aqui é para ele não aspirar, tá? Única e exclusivamente para ele não se machucar, tá bom? Nessa posição, lembrar de deixar a boca mais voltada para o chão, porque aí ele consegue drenar a secreção, tá? Essa secreção não fica parada lá. E aí, aciona o SAMU nesse momento? Não aciona? Vamos tratar no consultório mesmo? Vamos fazer um midazolam para ele e aguardar? E aí, o que vocês acham?
Vamos acionar, né, pessoal? Sempre acionar o SAMU, tá bom? Porque a gente não sabe se essa crise vai evoluir, se ele vai ter crises posteriores, ou mesmo se essa crise não vai evoluir porque a gente chama de mal epiléptico. O que é o mal epiléptico? O status epilépticos é o paciente que inicia uma convulsão e persiste com ela aí 30, 40 minutos, 1 hora. Esse tipo de paciente ele tem que ser abordado dentro do hospital, tá? Esse paciente ele tem que ser idantalizado, esse paciente tem que pesar a mão em midazolam nele, ele tem que estar monitorado, às vezes vai até para tubo, tá bom? Principalmente os pacientes drogaditos e os pacientes etílicos. O paciente etílico acaba não usando a medicação anticonvulsivante e, às vezes, usa droga também. Então, são pacientes altamente irresponsivos para o tratamento. Esses pacientes são pacientes críticos quando chegam para a gente, dentro da unidade de pronto atendimento ou no hospital. Então, a gente não quer isso, tá? Recado aqui e guardar. Sempre ligue para o SAMU, tá bom? Não seja super-herói. Como se diz, é cada um no seu quadrado. O dentista ele não está preparado para tratar esses quadros de crise convulsiva, não queira segurar esse paciente, senão pode dar muito problema aí para você. E lembre-se que a partir do momento que o paciente entrou no consultório odontológico, a responsabilidade é sua. Você tem que fazer o melhor para ele. Nesse caso, o melhor para ele é ir para um profissional que vai poder fornecer um tratamento mais adequado. Combinado? Apesar de você já ter feito tudo e você ter feito muito mais do que muito profissional aí que não detém esse tipo de conhecimento. Então, a gente ligou para o SAMU, nossa secretária ligou para o SAMU, você passou o caso, falou que o paciente teve a crise convulsiva, você fez um midazolam para ele, 1 ml intramuscular, ele respondeu bem e estava no estado de pós-crise. Ele estava sonolento, mas ainda estava salivando e estava com a respiração alterada. Ele estava muito cansado e estava ficando mais cianótico, a Roberta. Então ela estava com dificuldade demais de respirar. E aí, o que aconteceu? Vai piorar ainda. Bom, o que chama atenção, pessoal? O que a gente conversou que é o colateral de uma crise convulsiva? O colateral de uma crise convulsiva é a broncoaspiração. Então a Roberta aspirou muita secreção, fez um edema agudo pulmonar, com a secreção gástrica e está em insuficiência respiratória grave. Tá aí, ó, o slide dela. Mas seu dia ainda não acabou. Lembra do primeiro slide? Mas não para por aí, ó. O paciente segue complicando. E aí, depois dessa insuficiência respiratória grave, você viu que a Roberta ficou irresponsiva. Ela não está te respondendo, ela perdeu a consciência. Mas aí, como a gente está fazendo o curso, a gente checou os sinais vitais e, graças a Deus, ainda tinha pulso. Por quê? Porque no final do ano, nós fizemos uma viagem aí para o exterior e deixamos de comprar o DEA, que é o dispositivo, e deixamos de comprar o DEA, que é o nosso desfibrilador, né? E se tivesse uma parada cardíaca no nosso consultório, a gente ia estar apertado. Mas, graças a Deus, ela tinha sinais vitais. A gente verificou o pulso e a respiração imediatamente, mas como a gente está num dia ruim, é claro que ela tinha pulso, mas não estava respirando. Ela estava em parada respiratória, Roberta. Ô, Roberta, ajuda aí, né? Então, o diagnóstico da Roberta é uma paciente irresponsiva, com pulso central checado e um pulso cheio, mas que não estava respirando. Parada respiratória. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso AMBU, que é isso aqui. É um dispositivo bolsa e máscara. Bolsa e máscara. E vamos colocar nessa posição na Roberta. Depois em outra aula, a gente vai corrigir essa posição, tá? Mas nós vamos segurar para a máscara adaptar bem e vamos iniciar a respiração artificial dela, tá? No contexto geral, a gente chama de ambusar. Nós vamos ambusar a Roberta. Então, a Roberta está em parada respiratória no consultório. A gente está usando o dispositivo bolsa, válvula, máscara, que é o AMBU. E aí, temos bala de oxigênio no consultório? Tem. Beleza. Nossa, se tem, liga a bala de oxigênio no AMBU, máximo possível, 15 litros por minuto, e ambusa. Cara, você está fazendo a melhor coisa para essa paciente.
essa paciente vai voltar a respirar? Provavelmente. Muito menor a chance dela ter uma parada cardiorrespiratória com você jogando oxigênio e ambusando ela, tá? Mas você pode fazer o ambu só sem a bala de oxigênio, porque você viajou e gastou o dinheiro da bala de oxigênio? Pode também. Mas a chance dela parar vai ser maior, porque a gente não está fornecendo O2 para o sistema central dela, né? Coração, pulmão, cérebro. A gente não está fornecendo O2 adequado para ela. E nesse caso aqui, nesse momento do dia, a gente já está igual nosso colega aqui, né? Já coloca o ambu na gente e segura o paciente aqui sem nada, porque a gente deve estar precisando. Bom, pessoal, então, voltando aqui ao script, a gente põe o dispositivo ambu na paciente. No adulto, nós vamos fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Isso tem que treinar, tá, pessoal? Não tem jeito. Não tem jeito de você ver no livro aqui e saber fazer na hora. Você tem que pegar e treinar com a secretária, fazer umas simulações, tá bom? Mas só que a nível didático, uma ventilação a cada 6 segundos vai dar aí, dentro de 1 minuto, em torno de 10 incursões respiratórias, tá bom? Não precisa apertar o ambu rápido, porque senão você causa lesão brônquica, você estoura os alvéolos, tá bom? Chama barotrauma. E na frequência pediátrica, só para a gente ficar sabendo também, ela é um pouquinho maior. Então você faz uma ventilação a cada 3 segundos, que vai dar o dobro disso aqui, vai dar 20 incursões respiratórias por minuto na criança, tá? Então, como o nosso, para a gente focar aqui, a gente atende mais adulto, aqui a gente deixa de lado por enquanto, e o adulto aqui é a Roberta. Então, dispositivo ambu, uma ventilação a cada 6 segundos, e nós vamos checar pulso a cada 2 minutos. Terminou 2 minutos, continua a ventilação e checa o pulso, para ver se ainda tem pulso, tá bom? E aí, Roberta vai melhorar ou não vai? Bom, vamos seguir. Acredite ou não, Roberta piorou. Esse é o pior dia de consultório da face da Terra. Você estava ambusando ela direitinho, você forneceu tudo que você podia para a Roberta e acabou que, na hora que você foi checar o pulso da Roberta, depois de 2 minutos de ventilação, você viu que ela estava sem pulso. Roberta evoluiu para quê? Para uma parada cardiorrespiratória. Olha o resultado aqui. Ó. Pessoal, para e pensa. Uma paciente de 21 anos. Chegou no seu consultório para tirar o siso, comorbidade prévia nenhuma. Você lançou aí 13 tubetes de anestésico nela, intoxicou com anestésico, convulsionou na sua frente, broncoaspirou tudo porque a gente não agiu adequado, não agiu na hora. Depois de broncoaspirar, evoluiu com insuficiência respiratória, parada respiratória seguida de parada cardíaca. Olha o BO. Né? Olha o que é ter um conhecimento. Se você fragmenta essa consulta, se você planeja a extração, faz só um elemento, faz 2 elementos, né? Se você não dá a carga anestésica toda de uma vez, anestesia um elemento, retira a sutura. Anestesia outro elemento, retira a sutura. Que BO, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Roberto, ajuda a gente. Bom, então o diagnóstico dela é o que a gente falou. Ela evoluiu para uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, definida como uma cessação súbita da função cardíaca e respiratória. Pior cenário possível. Emergência médica mais grave. Quem evolui com parada cardiorrespiratória já está com um pezinho do outro lado. É complicado, tá? Chance da Roberta, se você iniciar logo uma ressuscitação cardiopulmonar e tiver um desfibrilador no consultório, muito maior do que qualquer um que tivesse uma parada cardíaca no meio da rua. Mas mesmo assim, quadro altamente grave. Qual que é a ação necessária que a gente ia fazer na Roberta? Como a gente gastou dinheiro na viagem da Europa, a gente não tem um DEA ali na Roberta, a gente vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca, tá bom? Como que faz isso? Eu vou fazer 30 compressões no tórax e vou fazer 2 ventilações após cada ciclo, né? A cada 30 compressões.
Só que eu tenho a minha auxiliar que está ambusando e eu estou fazendo as compressões. Então ela vai continuar ambusando do jeito que está. Ambusa uma vez a cada 6 segundos. E ó, massagem cardíaca, tá? Até chegar o SAMU. O SAMU provavelmente vai trazer o DEA que você não tem. Mas com certeza você vai comprar um depois dessa aula, tá? E nós vamos aprender a usar. É muito tranquilo. Então, as compressões torácicas, a gente vai comprimir o centro do tórax na região de externo aqui, com as duas mãos, a mão direita embaixo, desculpa, a mão esquerda embaixo e a mão direita em cima, fazendo a força com o nosso próprio corpo, tá? O braço, ele fica ereto e a gente faz a força com o peso do nosso corpo e tórax. Tem que descer uma profundidade de 6 centímetros, e essa compressão ela tem que ser de 100 a 120 compressões por minuto. Quem é músico aí e gosta de ritmo, o ritmo é daquela música Bee Gees, o ritmo até internacional, é Stay Alive, Bee Gees, que é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso, vai dar 100 a 120 compressões por minuto. E tem que esperar o tórax retornar, tá? Às vezes quebra a costela, às vezes quebra a costela. Uma massagem boa, às vezes quebra a costela. Isso aí é para a gente conseguir comprimir o músculo cardíaco, para ele emitir o sangue da pós-carga, e na hora de voltar, a gente tem que deixar voltar para o coração encher novamente. E aí a gente tem uma contratividade boa. Então, o DEA nós não vamos falar nessa aula, porque senão vai ficar gigante, mas é extremamente importante a gente ter, tá? E isso, pessoal, além de ter isso e salvar a vida no consultório, isso agrega valor à nossa consulta, agrega valor ao nosso atendimento. Você mostrar para o paciente que você tem um dispositivo ali, se ele trouxer a mãe dele, se ela passar mal, você vai conseguir atender, você vai conseguir diagnosticar. Você mostrar para eles que você tem uma bala de oxigênio. Ah, minha mãe é fumante, ela sente falta de ar. Você, não, aqui nós vamos fazer a consulta dela com oxigênio, catéter nasal, vai ficar tranquila, vai respirar bem, não vai ter dessaturação. Então, isso tudo agrega valor para a gente e nos diferencia de outros profissionais, né? A gente tem profissional aí que, igual a gente está falando, chegou o paciente, senta na cadeira e manda bronca. Dá certo, dá, mas a hora que der errado, BOzão. A gente está vendo aí a Roberta, né? Cascata de pior aí. Então, a gente vai ter uma aula também sobre kit de emergência no curso, sobre aparelhos importantes. Então, a causa provável da PCR da Roberta: intoxicação por anestésico local, seguida de um quadro convulsivo devido à intoxicação, tá? Evoluiu com uma broncoaspiração, aspirou todo o líquido gástrico, teve hipóxia, insuficiência respiratória grave, seguida de parada cardíaca, e você conseguiu mantê-la viva até o SAMU chegar. De lá, o SAMU assumiu, chocou ela dentro do seu consultório com ideia que você não teve, porque você viajou para a Europa, salvou a vida da Roberta, e a Roberta ficou eternamente grata para você. Você foi visitá-la no hospital, você conversou com a família, porque isso é importante, tá? Casos graves, não se afaste, não se abstenha. E qual seria a nossa prevenção? Foi isso que a gente comentou. Diminua a dose de anestésico, faça um elemento por vez, fragmente as consultas, tá? Tranquilize a paciente, faça o exame físico, faça a anamnese, estude, tenha protocolos de atendimento dentro do consultório, isso a gente vai aprender no curso. Então, isso é o mais importante, tá bom? A vida do médico também é assim. A gente atua em unidade de pronto atendimento, 80% do tempo a gente está tranquilo. Passa um xaropinho para tosse ali, um remédio para dor, uma dor na coluna, mas acaba que 20% do tempo a gente tem assim, pepinos loucos. Então é importante a gente ter conhecimento e segurança para tratar esse tipo de coisa, tá? Aqui também praticar o RCP, tá? Olha, praticar o RCP, quem já tem ideia, use o DEA, explore o DEA, liga ele, desliga, vê o que ele tem, joga no YouTube. No YouTube tem todos os DEAs possíveis, dê uma olhada, tá? Simule cenários e estude teoria de emergência médica, que é o que a gente está fazendo. Sempre comunicar casos graves, igual a gente falou, não seja super-herói, comunique com o serviço de SAMU 192. Mesmo que não seja nada, tá? Esse paciente, ele precisa de cuidado. Você vê que a gente não consegue
adivinhar o desfecho de um paciente. Às vezes ele está bem, mas a cascata, às vezes a Roberta, por exemplo, às vezes melhoraria na primeira injeção de midazolam e nunca mais teria um quadro convulsivo. Mas a gente não sabe, né? Então, às vezes você segura o paciente ali, faz o midazolam, quer resolver, mas ele vai agravando. Então, sempre peça ajuda. Documentação pós-importante, documentação após a emergência. A documentação após a emergência é muito importante, tá, pessoal? Infelizmente, às vezes, esse tipo de coisa judicializa. Então, se você tiver anotado ali que você deu todo o conhecimento possível, você fez todo o protocolo correto, você ligou imediatamente para o SAMU, você fez a medicação correta, você fez a massagem cardíaca, você ambusou ela, todos os detalhes são importantes, tá? Isso acaba que é uma molação terrível, mas isso salva a sua vida profissional. E, infelizmente, acontece aí com o outro colega. Estamos todos sujeitos a esse tipo de coisa, tá? É um acontecimento que ninguém quer, mas só não acontece com quem não trabalha, né? O cara que trabalha só com computador provavelmente nunca vai ter que tratar uma parada cardíaca. Isso aí é com a gente, né? Dentista, médico, então isso acontece mesmo. Claro que em menor quantidade dentro do consultório odontológico. Então aqui, pessoal, para a gente fechar, qual que é o futuro de emergências em odontologia, emergências médicas em odontologia? Isso aqui é o que eu acho ainda que vem para nós, tá? Inteligência artificial na prevenção, são sistemas inteligentes que provavelmente vão prever risco de emergência, né? Você vai jogar lá dados, exames do paciente, e ele vai te dar um score lá falando se você pode tratar ou não. Vai simplificar muito nossa vida. Provavelmente nós vamos ter aí nas faculdades treinamento de realidade virtual com simulações de emergência. Isso deve ser inserido nas faculdades de odonto, tá? Quando eu formei não tinha isso. A gente não passou por emergências em odontologia e não sei se atualmente tem, tá? Se você está em alguma faculdade aí e tem essa disciplina, joga no chat aqui pra gente poder saber qual que é essa faculdade que está ensinando emergências médicas em odontologia, porque na minha foi uma falha. E nós vamos ter uma medicina personalizada, com protocolos de emergência e baseados até em perfil genético, ou seja, se a Roberta tinha tendência já a convulsionar, a gente já saberia, né? Então, a genética está vindo aí, está vindo devagar, né? Mas a medicina evolui aí com o tempo e às vezes evolui muito rápido. Então, pode ser aí que nos próximos anos a gente tenha várias surpresas boas aí dentro da nossa área. Beleza, pessoal? Espero que gostem, que tenham gostado da nossa aula, do nosso bate-papo aqui. Queria convidar vocês, dentistas, colegas dentistas, ou mesmo estudantes de odontologia, a dar uma olhada no curso. Eu acho que vai agregar bastante conhecimento, vai abrir um pouco a nossa cabeça para essa questão em si, tá bom? Não estou querendo ensinar odontologia aqui para ninguém, vocês sabem muito mais do que eu. E a odontologia eu tenho certeza que vocês têm aí na ponta da língua, na ponta da mão. Mas eu estou querendo ensinar um pouquinho dessa junção de odontologia e medicina e do que eu aprendi ao longo dos anos aí. Eu fiz essa junção para o curso e eu acho que está bem legal e vai agregar bastante para vocês. Eu acho que a gente vai criar um grupo de discussão muito legal e dentro do curso a gente tem uma comunidade e eu acho que vai valer demais da gente bater um papo lá na comunidade e relatar alguns casos para a gente discutir e deixar tudo medular. Grande abraço, sucesso a todos e nos vemos lá no curso, no chat e no bate-papo. Com Deus!